Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito civil. Você vai entender as noções gerais da teoria do fato jurídico. Os temas são o negócio jurídico, os atos ilícitos, a prescrição e decadência. Você vai conhecer ainda os defeitos e invalidade do negócio jurídico. As aulas são com o professor José Pedro Brito Costa. Olá, meu nome é José Pedro, sou professor de Direito Civil e vamos para a nossa quinta e última aula do nosso curso sobre Teoria do Fato Jurídico. Nesta aula, nós vamos abordar as figuras da prescrição e da decadência. Para iniciarmos a nossa abordagem, vamos pensar um pouco na figura do tempo como fato jurídico. Como o direito lida com a figura do tempo? Qual o papel de relevância que o tempo exerce dentro do direito? É relevante que o tempo, como uma forma de modificação das coisas, que o direito passe a regulá-lo? Essa regulação jurídica, como o direito pode estruturar a fim de prever e possibilitar a estabilidade das relações sociais? Pois bem, inicialmente, do ponto de vista amplo, não ousaríamos aqui tentar definir o que seria o tempo. Essa definição, do ponto de vista filosófico, foi considerado como uma aporia, aquilo que não conseguiu se chegar a uma resposta. O tempo pode ser compreendido, então, como o natural passar das coisas. Mas esse natural passar das coisas possui relevância prática para o mundo da vida. E o direito passa a regulamentar as consequências desse, entre aspas, passar do tempo. Nosso objeto de estudo, nesta aula, prescrição e decadência, é um dos exemplos possíveis. Mas nós poderíamos pensar em outros exemplos. Poderíamos pensar na ideia de uso capião, onde eu tenho uma posse qualificada, com ânimos domini, ao longo de um determinado tempo previsto em lei, que permite àquele que ocupa o bem adquiri-lo originariamente. Observem que a figura tempo, ela está fundamentalmente ligada à ideia de transformação e de estabilidade das coisas no mundo da vida. No mundo fenomênico, o tempo exerce esse papel de fluidez, exerce o papel de impermanência. Talvez a ideia de impermanência do mundo, onde tudo seria impermanente, o tempo seja a figura mais interessante que nós podemos ter, porque ele opera todas as transformações que nós podemos conhecer. Então, nessa perspectiva, nós podemos pensar do ponto de vista jurídico como o tempo é abeberado pelo direito. Existe uma vasta discussão se o tempo seria ou não um fato jurídico. O tempo, por óbvio, ele seria um fato da natureza. Quando nós falamos que o tempo seria um fato da natureza, nós não nos referimos aos nossos relógios. Nós não nos referimos às nossas contabilidades temporais, mas nós nos referimos ao transcurso das coisas. Então existe uma vasta divergência e construção sobre a ideia de tempo ou não como fato jurídico. Do ponto de vista majoritário, nós podemos pensar da seguinte maneira. Na verdade, o que o direito passa a tutelar não é muito bem o tempo, mas sim a ação de uma determinada pessoa
no transcurso de um tempo. Como assim? Vamos imaginar, por exemplo, novamente a questão da uso capião. Dentro da ideia de uso capião, nós teríamos a necessidade de que aquela posse mansa e pacífica perdurasse durante um tempo. Esse tempo, ele diz respeito não somente ao transcurso da coisa, mas a um comportamento humano. Nesse caso, ao comportamento humano do titular do bem, do proprietário daquele bem, móvel ou imóvel, que não tomou as devidas cautelas e as devidas necessidades para retomar aquilo que era seu. Então, neste caso, eu tenho uma conduta omissiva, um deixar de agir em relação à ocupação exercida por outra pessoa naquele bem. E, obviamente, esse meu comportamento omissivo, ele é associado ao elemento temporal. Eu deixei de agir durante um determinado tempo. Sendo esse tempo previsto em lei, eu deixei de agir durante esse determinado tempo e isso me ocasionou a perda da propriedade. Então, nós podemos fixar a ideia de que eu preciso, para compreender esse papel do tempo no direito, associá-lo a uma ação humana, seja ela comissiva ou seja ela omissiva. Independentemente da natureza, eu preciso associar esses dois elementos. Um outro ponto, na aula 1, nós estudamos sobre a classificação dos fatos jurídicos. Na classificação dos fatos jurídicos, nós estudamos a figura do ato-fato jurídico. A figura do ato-fato jurídico, como nós já vimos, é aquela no qual eu tenho um comportamento humano, mas, ainda que exista vontade nesse comportamento humano, esta vontade não é relevante para a produção dos efeitos. Ela não é relevante para a juridização do fato jurídico. Essa vontade, ela é prescindível. Segundo a doutrina, nós poderíamos classificar a prescrição e a decadência também como um ato-fato jurídico. Porque, vejam só, salvo nas hipóteses previstas em lei, nós teremos a seguinte situação. Não importa se uma pessoa deixou prescrever o seu direito porque ela quis ou porque ela manteve um comportamento omissivo e não tomou as cautelas necessárias. Isso não importa. O que importa é, transcorrido aquele determinado tempo, a pretensão dessa pessoa estará encoberta pelo manto da eficácia. A pretensão dessa pessoa não poderá mais ser exigida da outra parte. E é nesse ponto que seria possível classificar a ideia de prescrição e de decadência como um ato-fato jurídico. Ela não passa pelo campo da validade. Configurado as hipóteses previstas no suporte fático normativo, e assim configurado o fato jurídico, as suas consequências, a sua eficácia, já produz os seus efeitos. Lembrando que esses efeitos podem ser extintivos, no caso da prescrição e da decadência. Nós vamos trabalhar isso com mais calma, sobretudo no que diz respeito à prescrição como um elemento extintivo da pretensão. Mas, primeiro, vamos concluir a questão da classificação. Então, concluindo essa classificação, poderíamos ter a figura do ato-fato jurídico. Pois bem, no nosso primeiro ponto, nós vamos trabalhar,
a ideia da importância da prescrição e da decadência como mecanismo de estabilidade social. Por qual razão o direito prevê em seus institutos a prescrição e a decadência? Não seria muito mais lógico que um direito, uma vez existente, continuasse existente? A existência ou não de uma pretensão, de um direito, também influencia na estabilidade das relações sociais. Imagine uma pessoa que é devedor de outra. Ela assim o permanecerá pelo resto da vida? Ela pode continuar 50 anos devedor daquela mesma pessoa? E daqui 50 anos pode essa pessoa, credora, exigir in totum o cumprimento daquela obrigação? É para essas situações que você tem a estruturação da prescrição e da decadência. Nesse sentido, esses institutos, eles vêm formatam a estruturação jurídica para que nós possamos ter estabilidade nas relações sociais. Na nossa primeira aula também, quando falávamos sobre a teoria do fato jurídico em Ponce de Miranda, falamos que Ponce de Miranda olhava para o direito como um processo de adaptação social. A adaptação social, nesse contexto, também diz respeito às estruturas da sociedade para que possamos cada vez mais buscar a pacificação social. A prescrição e a decadência também integram o rol de figuras jurídicas que visam a pacificação social, na medida em que eu crio limites para o exercício do direito. E os limites aqui, temporalmente falando. Temporalmente falando. Pois bem, dando continuidade, vamos iniciar com um ponto bastante interessante. Alguns dos chamados, entre aspas, direitos imprescritíveis. Na verdade, do ponto de vista técnico, concordando com vários autores, o correto não é dizer que os direitos são imprescritíveis, mas dizer que nós temos pretensões que não são sujeitas à prescrição e à decadência. Porque este fenômeno de extinção dos direitos, ele deve abarcar a prescrição e a decadência. Mas, independentemente da terminologia, para fins práticos, adotaremos a terminologia como imprescritível, mas para fim prático, o que é que nós temos? Nós temos alguns tipos de direito que não estão submetidos ao seu fim pelo decurso do tempo. Vamos pegar alguns deles? Nós podemos ter os direitos extrapatrimoniais, por exemplo, o dano moral. O dano moral, em tese, ele não está submetido à prescrição e à decadência, mas aqui é importante ter cuidado. Nós já tivemos julgados do STJ que dizem que o que não prescreve é a ideia de tutela do dano moral. Mas a pretensão de reparação pela ocorrência do dano moral, esta sim seria prescritível. Então vejam só, o STJ dividiu a ideia de tutela do direito com a ideia de reparação em razão da violação do direito, sendo que essa reparação em razão da violação do direito, essa sim seria prescritível. Um outro ponto que nós podemos citar é a investigação de paternidade. A investigação de paternidade, ela é imprescritível. Mas, novamente, cuidado. A investigação de paternidade diz respeito a um direito fundamental da pessoa de buscar a sua origem, de buscar a sua família, de buscar os seus entes do ponto de vista biológico. Mas não necessariamente essa investigação de paternidade desencadeará
efeitos patrimoniais, por exemplo. Precisamos observar isso. A partir da fluência dos prazos decadenciais e prescricionais aplicados em cada caso. Então, qual o objeto da imprescritibilidade? O meu direito de investigar quem é a minha ascendência genética. Um outro ponto que nós também podemos discutir são os crimes de tortura e de prisão por opinião durante o regime militar. O STJ também já definiu que a tutela desse direito também é considerada imprescritível. Um outro ponto que nós podemos trabalhar, e na verdade nós já falamos sobre ele na aula de número 3, que é a decretação da nulidade. Quando nós falamos sobre o campo da invalidade, no campo da invalidade nós temos duas figuras. A figura da anulabilidade, ou invalidade relativa, e a figura da nulidade, ou invalidade absoluta. Na figura da nulidade, nós vamos ter as matérias de ordem pública. Nas figuras da anulabilidade, via de regra, nós temos matérias que diz respeito aos interesses privados. As matérias de ordem pública, que dizem respeito ao campo da validade, elas não perecem em razão do decurso do tempo. Lembram disso? A nulidade, ela pode ser arguída a qualquer momento. Ela pode ser arguída a qualquer momento. Ela não estaria sujeita à prescrição ou à decadência. Lembrando novamente que existe uma ressalva quanto a isso em relação a alguns aspectos do testamento, em que você teria um prazo para arguir a invalidade do testamento após a sua abertura, mas que são questões completamente laterais. São exceções que confirmam a regra e não que infirmam a regra. Perfeito? O próximo ponto, nós teríamos a cessação de comunhão comum e da sua divisão, em relacionado, por exemplo, aos bens imóveis. Este é um ponto também muito importante. Nós poderíamos ter a questão da alteração de registro de imóveis. Na alteração de registro de imóveis, eu também poderia ter não prescreve a minha pretensão para alterar o registro imóvel. Um outro ponto extremamente discutido hoje, muito relevante, vale a pena um estudo específico sobre isso, diz respeito à prescritibilidade da pretensão do Estado em relação aos casos de improbidade administrativa e de dano ao erário. Dano ao erário em razão da improbidade, ou dano ao erário de maneira dolosa, que o STF tem discutido sobre a sua prescritibilidade. Vale muito a pena fazer um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Dando continuidade, vamos passar especificamente para a figura da prescrição. Na figura da prescrição, nós podemos iniciar o nosso debate pensando se a prescrição é uma forma ou não de extinção da pretensão. Vamos explicar. A maioria dos doutrinadores e também o próprio Código Civil diz que a prescrição fulmina a pretensão, extingue a pretensão. A pretensão deixa de existir em razão da ocorrência da prescrição. Porém, nós podemos pensar, de acordo com a teoria de Pontes de Miranda, Marcos Bernardo de Mello, Roberto Paulino e tantos outros, de que talvez esse entendimento esteja equivocado. E isso não é só uma digressão teórica, isso tem consequências práticas. O primeiro ponto que podemos pensar é: se a prescrição fulmina a pretensão, como nós podemos renunciar a ela?
Como eu posso renunciar ao que não existe? Nós sabemos que é possível se renunciar à prescrição. A prescrição ela é renunciável. Eu posso abrir mão da prescrição. Porém, se eu posso renunciar à prescrição, eu só posso renunciar a aquilo que me pertence e 2, aquilo que existe. Se eu vou renunciar à prescrição, eu preciso partir da premissa de que a pretensão ainda existe. Se a pretensão ainda existe, mesmo que tenha ocorrido a prescrição, a pretensão não foi extinta. Usando a linguagem de Ponce de Miranda, na verdade, o que ocorreu foi um encobrimento da eficácia do direito pelo manto da prescrição. A obrigação natural, ela existe, ela continua a existir, porém ela deixa de ser exigível. O que eu perco, então, quando ocorre a prescrição? Eu perco a capacidade de exigir do sujeito passivo da obrigação o seu cumprimento. E na decadência? E como funciona na decadência? Na decadência é diferente. Na decadência, eu terei a extinção daquele direito. Aquele direito, ele deixa de existir. E aqui cabe fazermos uma diferenciação entre prescrição e decadência. Embora essa diferenciação ela seja limitada, existam várias críticas em relação a ela, do ponto de vista didático, nos auxilia a compreender melhor como funciona a aplicabilidade de cada um desses institutos em relação aos direitos. Então, nós poderíamos partir da seguinte divisão. A decadência, ela atingiria o direito potestativo ou formativo, enquanto que a prescrição atingiria os direitos subjetivos. Relembrando isso, os direitos potestativos ou formativos, como diria Ponce de Miranda, são aqueles que não são suscetíveis de violação. Eu causo na outra parte um estado de sujeição, enquanto que o direito subjetivo não. Embora possamos discutir longamente o que seria o direito objetivo, o direito subjetivo, para isso eu indico a obra Direito à Saúde, do professor Álvaro Ciarlini, em que vai trabalhar com profundidade a conceituação do direito subjetivo. Embora possamos ter essa imprecisão, nós podemos pensar na ideia de direito subjetivo como um determinado poder conferido pelo ordenamento jurídico a uma pessoa, para que ela possa exigir de outrem algo. Todo direito precisa de um sujeito passivo. Toda obrigação precisa de um sujeito passivo. Quando eu falo em direito subjetivo, eu estou pensando na existência de um sujeito passivo. Então, a prescrição atingiria os direitos subjetivos, a decadência atingiria os direitos potestativos. Nós podemos pegar isso num exemplo que não é do direito civil, mas que faz muito sentido, que é a ideia do exercício da ação e da prescrição da pretensão no direito do trabalho, apenas para fins didáticos. Nós temos a seguinte regrativa: o trabalhador pode ajuizar a ação trabalhista nos 2 anos subsequentes ao fim da relação de trabalho. Observe. 2 anos subsequentes ao fim da relação
de trabalho. Perfeito. E também, ele pode cobrar os 5 últimos anos de direitos a contar da data do ajuizamento da ação. Observe, no primeiro caso, eu tenho o exercício do direito de agir, de provocar o judiciário. Eu teria, em tese, o exercício de um direito potestativo ou formativo. Esse direito, ele decai com 2 anos. Transcorridos 2 anos, sem o exercício daquele direito, eu não posso mais exercê-lo. Esse direito deixou de existir. Pensem comigo, se eu tenho 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista, mas eu posso cobrar os últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento, nós podemos concordar que, transcorridos 2 anos para o ajuizamento da ação, ainda me restariam 3 anos de direito para serem pleiteados. Mas esse não é o ponto. A tutela do direito, a reivindicação desse direito, das parcelas trabalhistas, dos direitos trabalhistas, estão submetidas, melhor dizendo, à prescrição. Enquanto o exercício do direito de ação está submetido à decadência. Extinto o direito de ação, não é mais possível o seu exercício. E nós temos uma extinção total dessa situação. Pois bem, vamos avançar. Nosso próximo ponto. O problema da contagem dos prazos prescricionais. Muito se fala sobre a teoria da actionata. A teoria da actionata, que diz respeito a essa feição subjetiva, vai nos trazer um critério para a fluência do prazo prescricional. Esse critério para a fluência do prazo prescricional tem por base a seguinte lógica: fluir-se-á o prazo prescricional a partir do conhecimento da parte em relação ao seu direito, ao dano sofrido ou à pretensão. Imaginemos uma situação. Uma pessoa viajava de moto. Em determinado momento da estrada, ela colide a moto com um veículo automotor, sendo que a responsabilidade por essa colisão foi do motorista do veículo automotor. Perfeito. Essa pessoa sofre ferimentos gravíssimos, quase vem a óbito, mas acaba sobrevivendo. Ela inicia o seu tratamento. Ela fica 2 anos em tratamento. E ao final de 2 anos, ela descobre que ela possui diversas lesões permanentes. A pergunta aqui é: o prazo de prescrição, neste caso, fluirá da data de ocorrência do acidente? Fluirá do momento em que ele sobreviveu? Ou fluirá após ele ter conhecimento de quais são as suas lesões? Pela ideia da teoria da actionata, somente fluirá o prazo prescricional após a ciência por essa pessoa das consequências desse acidente. Isso não significa que, por exemplo, ela não possa ajuizar uma ação antes disso, buscando os tratamentos imediatos, o custeio das situações médicas urgentes. Não se trata disso. O que nós estamos falando
é a partir de quando o exercício da sua pretensão começará a sofrer as consequências da fluência do prazo prescricional. Lembrando que ele deve exercer o seu direito dentro do prazo previsto em lei para que ele possa exercer o seu direito. Então, a teoria da actio nata vai nos trazer essa perspectiva. O prazo prescricional somente fluirá após a ciência da parte. Perfeito? Para o nosso próximo ponto, vamos analisar também algumas das características da prescrição. A primeira delas, a prescrição, ela não pode ser objeto de modificação pelas partes. Significa dizer que eu não posso, por exemplo, firmar com alguém um negócio jurídico e estabelecer como conteúdo contratual desse negócio a modificação de um prazo prescricional, por exemplo. O prazo prescricional para inadimplemento são de 10 anos. Aplica-se o artigo 205, aplica-se o prazo geral. Perfeito. Nós fazemos um contrato e colocamos nele: olha, nós estamos estabelecendo que o prazo prescricional para o exercício da pretensão é de 1 ano. Essa cláusula, ela possui validade? Não. Ela não possui validade. Ela não possui validade. A prescrição, ela estará para o negócio jurídico como uma norma cogente. Lembrando, novamente, normas cogentes são aquelas que eu não posso afastar pelo exercício da vontade. Elas incidirão independentemente da vontade. Eu não posso eu não posso afastar a sua incidência. Eu não posso, por meio do contrato, afastar a sua aplicabilidade. Porém, com a decadência é diferente. Isso é um pouco estranho e é preciso você ter atenção sobre isso, sobretudo em provas objetivas. Isso cai muito em prova objetiva. A decadência pode sim ser objeto de transação entre as partes. E essa confusão surge porque a decadência possui, em tese, efeitos mais gravosos do que a prescrição, na medida em que a decadência extingue aquele direito, ao passo que a prescrição, ela apenas encobra a eficácia da pretensão, ou ainda quem discorde disso, ela apenas fulmina a pretensão, o direito continua existindo como obrigação natural. Então, essa confusão, ela tem que ser dirimida. Prescrição pode ser objeto de transação, decadência pode ser objeto de transação entre as partes, mas prescrição, não. Continuando. Nós temos algumas regras no que diz respeito à renúncia da prescrição. Como nós falamos no início da aula, nós podemos renunciar à prescrição. E essa renúncia à prescrição ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Vamos pegar um exemplo de uma renúncia tácita. João deve a Pedro R$2.000. Passa-se o tempo. Pedro emprestou esse dinheiro para João na época da faculdade. Depois de muito tempo, muitos anos, João encontra Pedro e diz: olha, me lembro que eu te devo um dinheiro. Hoje ele está muito bem profissionalmente, bem colocado no mercado. Ele pega a quantia devida e efetua o pagamento. Vamos supor que a pretensão tivesse
sido encoberta pelo manto da prescrição? A pergunta é, este pagamento realizado, ele é indevido? Ele possibilita o ressarcimento? Não. Não. O ato de pagar é um ato contrário ao benefício que a prescrição traz em relação ao devedor. Porque, na verdade, a prescrição ou a decadência funciona da seguinte maneira. Uma parte se beneficia dela e a outra parte, entre aspas, sofre os seus efeitos, as suas consequências. No momento em que ele efetua o pagamento, nesse momento ele está abrindo mão, está renunciando à prescrição de forma tácita. Ainda que ele não tenha feito nenhuma declaração de vontade, o seu ato é incompatível com a permanência da eficácia da prescrição. Então, ele renunciou à prescrição tacitamente. E ele não terá direito à restituição do pagamento. Dando seguimento, nós podemos trazer alguns elementos no que diz respeito à interrupção e à suspensão da prescrição. A prescrição ela pode ser interrompida ou ele pode ser suspensa. O primeiro ponto é que as hipóteses elas estão taxativamente previstas em lei. Só é possível interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional a partir das hipóteses previstas em lei. Então, iniciando, nós podemos diferenciar o que significa interromper do que significa suspender. Quando ocorre a interrupção da prescrição, eu tenho o reinício do prazo a partir daquele ato. Como assim? Imaginemos o seguinte, imaginemos que para o exercício de um direito X, a lei estabeleceu o prazo de 2 anos. E, quando chegamos em 1 ano, 11 meses e 20 dias, a parte credora efetuou algum ato que é capaz de interromper a prescrição. O que acontecerá? Esse prazo de 2 anos, ele zera. Ele recomeça. Ele recomeça. E isso tem um efeito prático profundo. Imaginemos que uma determinada pretensão esteja submetida ao prazo geral de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Se uma causa interruptiva da prescrição ocorre aos 9 anos, 11 meses, 29 dias, às 11h59, desde que comprovadamente, é claro, eu vou zerar o prazo. O prazo reiniciará. Nas causas suspensivas, não. Nas causas suspensivas, eu tenho uma paralisação da contagem do prazo. Então, imaginemos os mesmos exemplos. Os mesmos exemplos. Eu teria inicialmente um prazo prescricional de 2 anos. O direito foi exercido com 11 meses, com 1 ano, 11 meses e 20 dias. Ocorreu uma causa suspensiva da prescrição. Quando essa causa suspensiva da prescrição deixar de existir no mundo fenomênico, o que acontecerá com o prazo prescricional? Ele voltará a fluir de onde ele parou. Então, se faltavam apenas 10 dias para a ocorrência da prescrição, eu tenho mais 10 dias para a ocorrência da prescrição. No segundo exemplo, se faltava apenas 1 dia para a ocorrência da prescrição, eu também só terei 1 dia para que ocorra a prescrição. Dando continuidade, nós podemos trabalhar algumas das causas interruptivas da prescrição. Podemos citar a primeira, o despacho do juiz. A lei diz,
o despacho do juiz que ordenar a citação do devedor. Bom, sobre isso nós temos um ponto para esclarecermos. O despacho do juiz, esse termo despacho do juiz, ele é problemático, porque não necessariamente ele ocorrerá em concomitância ao ajuizamento da demanda. Nós temos diversos perfis dos sistemas judiciários brasileiros. Cada estado é um perfil, Justiça Federal é outro, né? Justiça Especializada é outro. Mas imaginemos uma seguinte situação. Faltam 2 dias para ocorrer a prescrição e uma determinada pessoa ajuiza uma demanda. O juiz dá o despacho inicial dessa demanda daqui a 1 mês. Firmou-se o entendimento, então, que esse despacho ele retroage à data de ajuizamento da demanda. Ele retroage à data de ajuizamento da demanda para quê? Para fazer e considerar como a causa interruptiva este ato, ajuizamento da demanda. Isso prestigia a segurança jurídica e não penaliza a parte pela eventual morosidade da justiça. Quando se diz morosidade, não se está fazendo uma crítica. Quando se diz morosidade, se limita às possibilidades que aquele sistema judiciário tem de responder ao jurisdicionado. Então, essa seria uma das causas interruptivas do prazo prescricional. Continuando, nós podemos ter também como causa interruptiva do prazo prescricional o protesto. O protesto pode figurar como um fator de interrupção da prescrição. Além disso, nós podemos ter o reconhecimento do devedor. Imaginemos também a seguinte situação. Essa é uma questão muito cobrada em provas também. Você tem a dívida novamente entre João e Pedro. Uma dívida referente a um contrato de locação, por exemplo. E o devedor manda uma carta ao credor, com a R, tudo certinho, dizendo, olha, eu sei que eu devo, reconheço a dívida, mas no momento eu não tenho condição de adimplir. Do ponto de vista da fluência do prazo prescricional, o que ocorreu aqui agora? No momento em que ele realiza o reconhecimento voluntário dessa dívida, ele interrompe o prazo prescricional. É uma das causas interruptivas do prazo prescricional. Uma outra hipótese que nós podemos trabalhar, agora já dentro das causas suspensivas, é o casamento entre credor e devedor. Como assim? Como assim? Imaginemos agora outra situação. João continua a dever Pedro. Mas em determinado momento da vida eles se apaixonaram e decidiram contrair o matrimônio. Existe uma dívida entre João e Pedro, mas ao contrair o matrimônio, o prazo prescricional, a fluência do prazo prescricional, ela fica suspensa. Esse prazo prescricional ficará suspenso enquanto existir a relação matrimonial entre João e Pedro. Esse prazo somente voltará a fluir caso ocorra o fim dessa relação. E ele voltará a fluir de onde? De onde ele parou. Relembrando, porque nas causas suspensivas, o prazo voltará a fluir de onde parou. Mais uma hipótese. Podemos ter o problema da tutela ou curatela. O prazo prescricional pode ficar suspenso em relação tutor ou curador,
em relação ao seu tutelado ou curatelado, enquanto perdurar esse direito, por ser incompatível o seu exercício. Por ser incompatível o seu exercício. No caso dos militares, nós também podemos citar o período de guerra. O período de guerra para os militares é uma causa suspensiva do prazo prescricional. Além disso, nós vamos ter a ação de evicção. A ação de evicção, que é mais estudada no direito contratual. A evicção é um vício de direito anterior ao negócio. E sendo um vício de direito anterior ao negócio, ele passa a macular aquele negócio jurídico, né? A evicção então, o ajuizamento dessa ação, que vai discutir a ocorrência ou não da evicção, ela vai suspender este prazo prescricional. Retomando o raciocínio, nós podemos avançar, então, para a decadência. O primeiro ponto que nós podemos falar sobre a decadência, e é um ponto muito importante, nós vamos trabalhar um elemento polêmico em relação a isso, é que não existem causas interruptivas ou suspensivas da decadência. Somente o exercício do direito pode, entre aspas, interromper a fluência do prazo decadencial. Mas nós tivemos uma figura bastante inusitada, vamos chamar assim, dentro do direito do consumidor, no qual se colocou uma possível interrupção e suspensão do prazo decadencial, mas esclarece que essa perspectiva trabalhada dentro do direito do consumidor é específica para esse campo. Daria para trabalhar, inclusive, a parte histórica que nós temos em relação a isso, mas que ela não se aplica ao direito civil. Ainda sobre a decadência, é importante destacar que na decadência o juiz pode conhecer de ofício, bem como ela pode ser alegada a qualquer momento. Porém, se se tratar de uma decadência que tenha sido objeto da convenção entre as partes, daí já não é mais possível o conhecimento de ofício por parte do juiz. Esse é um ponto importante, que também é muito cobrado em prova e que causa muita confusão. E, por fim, nós podemos destacar mais 2 pontos para finalizarmos. O primeiro deles, não especificando a lei que se trata de prescrição, a regra geral é a aplicação da decadência. Observe que o Código Civil ele segue uma tendência. A decadência possui efeitos mais gravosos do que a prescrição, via de regra. Ela extingue o direito. A nulidade possui efeitos mais gravosos do que a anulabilidade. E, novamente, o regime do Código Civil trouxe a regulamentação pela conduta mais gravosa, o efeito mais gravoso. No silêncio da lei, o prazo será decadencial. E, por fim, a decadência não pode ser objeto de renúncia posterior, justamente pelo seu caráter de extinção do direito. Não é possível se renunciar àquilo que não existe. Concluído o nosso raciocínio, vamos agora para o nosso quiz. Se a decadência for convencional, nos termos preconizados pelo Código Civil Brasileiro, a parte a quem aproveita pode alegá-la. 2 pontos. A. Em qualquer grau de jurisdição, e o juiz poderá suprir a alegação. Em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Até o término do prazo para contestação, mas o juiz não pode suprir a alegação. Até o término do prazo para contestação e o juiz poderá suprir a alegação. Você já sabe qual é a resposta?
A resposta correta, letra B, em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Vamos para a pergunta de número 2. Diante do receio de ser despejado, em virtude do atraso de 3 meses de aluguel, José escreveu uma carta ao seu locador narrando dificuldades em sua vida pessoal, reconhecendo as dívidas atrasadas e pedindo o seu parcelamento. Nesse caso ocorreu, letra A, suspensão da prescrição, letra B, interrupção da prescrição, C, impedimento da prescrição, D, purgação da prescrição. Resposta correta, letra B, interrupção da prescrição. O reconhecimento da dívida interrompe a fluência do prazo prescricional. Vamos para a nossa pergunta de número 3. De acordo com o Código Civil, acerca da prescrição, é correto afirmar que A, a renúncia da prescrição pode ser feita de forma expressa ou tácita. B, os prazos prescricionais podem ser alterados de comum acordo entre as partes, desde que não prejudique o direito de terceiros. C, a prescrição poderá ser suspensa uma única vez e se dará, entre outras hipóteses, por despacho do juiz. A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor. Resposta correta, letra A. A renúncia da prescrição pode ser feita de forma expressa ou tácita. E assim, nós estamos encerrando o nosso curso. Agradeço a oportunidade, agradeço imensamente à TV Justiça por trazer ao nosso cotidiano de estudo um programa de tamanha relevância como Saber Direito e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.